O Rodrigo da Silva, ele fez uma pergunta para os dois, depois que o Jean voltar do banheiro, ele pode responder também. Ele fala que é o seguinte, ó, boa noite. Como vocês veem os transtornos de personalidade do ponto de vista da neurociência? Estou aprendendo e lidando com narcisistas e borderlines. Do ponto de vista comportamental, está bem óbvio, mas e do ponto de vista científico? Cara, o Jean, ele tem uma... Acho que ele já deu umas 20 e poucas turmas de manejo de paciente com transtorno de personalidade borderline. Então acho que ele é o cara adequado para falar sobre o manejo. Agora, do ponto de vista de estrutura de cérebro, é um transtorno de personalidade, né, cara? Então, como é um transtorno de personalidade, Só uma coisa, os caras estão falando que é Propofol, é isso daí mesmo? Propofol. Do Michael Jackson. Propofol. Então, como é um transtorno de personalidade, a pessoa, ela, digamos assim, ela tem um cérebro muito... Desde sempre o cérebro dela é dessa forma. Então, os estudos sobre transtorno de personalidade borderline, principalmente do ponto de vista neurocientífico, é difícil encontrar alguma coisa muito diferente no cérebro. O que a gente normalmente aprende e consegue identificar são as regiões envolvidas com o comportamento que a pessoa está tendo. Por exemplo, paciente com transtorno de personalidade borderline, é comum ter explosões de comportamento, autolesão e etc. Agora, como é um transtorno de personalidade, é muito difícil você ter uma área específica para esse transtorno, porque como é personalidade, né, o cérebro inteiro está envolvido com aquilo. Agora, o Jean teve 30 turmas de manejo de borderline, acho que seria Qual que é a uma pergunta? boa. Ele perguntou como que faz a parte de manejo comportamental do borderline, a parte de ciência, como é que tá a área, como que atua, como Entendi. que intervém. Tá. É DBT, né? É Se DBT. você quiser... Tem umas 5 horas aí disponível? Não? O curso seu tem quanto? Aliás, tá lá no Viver de Psicologia. Viver de Psicologia, Quantas o curso horas tem o tem curso? 18 horas. 18 horas. 18 horas para ensinar isso. Então vamos lá, cara. Então, transtorno de personalidade nada mais é do que um agrupamento de comportamentos, pensamentos e emoções que funcionam de maneira razoavelmente estável, duradoura ao longo do tempo, tá? E quando a gente fala em transtorno de personalidade, a gente está falando de... talvez tivesse que entrar aqui na discussão entre normal, patológico, que caracteriza um transtorno e tal, não quero me aprofundar nisso aqui, mas são comportamentos, pensamentos, emoções que de alguma maneira trazem um prejuízo para aquele indivíduo ou para quem convive com ele, traz prejuízos nas áreas importantes da vida, relacionamentos, trabalho, sei lá, estudos e etc. Tá? O padrão ouro, o que é o padrão ouro? É o tratamento que se mostrou melhor em comparação a todos os outros tratamentos. Tá? O tratamento que se mostrou melhor para o transtorno da personalidade borderline é um tratamento que chama terapia comportamental dialética, que é um tratamento que começou a ser desenvolvido no final dos anos 80. Na verdade, ele começou a ser desenvolvido no final dos anos 70 e foi formalizado no final dos anos 80, tá? Que já tem aí em torno de 45 pesquisas clínicas bem feitas, assim, tá? Então é um tratamento que você precisa aprender a fazer, tá? É um tratamento bastante complexo, que envolve ferramentas de avaliação, ferramentas de análise, intervenções comportamentais, intervenções na regulação emocional, intervenções na cognição, muito manejo da relação comportamento-consequência, envolve treino de várias habilidades socioemocionais, como a própria regulação emocional, tolerância e manejo de situações de crise e assim por diante, tá? Pra você jogar aí no Google terapia comportamental dialética, o Dialectical Behavior Therapy, hoje, aí dezembro de 2023, é o melhor tratamento disponível para o transtorno da personalidade borderline. E acho que uma coisa importante também de comentar com ele é que dentro da área de diagnóstico, né, na área de nosologia, quando você classifica o paciente com transtorno de personalidade borderline, é muito comum na clínica existir erro diagnóstico com borderline, tá? Infelizmente, muitas pessoas fazem um diagnóstico do paciente com borderline só pelo paciente se cortar. Ah, se cortou é borderline. Cortou é borderline. Na verdade, existe um erro frequente assim de diagnóstico de borderline e bipolar.
Então é preciso tomar muito cuidado, pessoal, porque um dos tratamentos medicamentosos, e você que é psicólogo, psicoterapeuta, se você é o cara que fez a pergunta aí, você vai falar, mas eu sou psicólogo, eu não tenho que saber de medicamento. Não, você tem que saber sim, você não tem que saber prescrever medicamento, mas tem que você ter uma noção. Se chega um paciente bipolar para você atende ele 3, 4 meses, ele nunca falou do psiquiatra, nunca foi, não sabe o que, tá tomando... Aí você vê, eu tomo remédio há 1 ano, não reajustei dose. A gente sabe que lítio, por exemplo, que é um medicamento normal aí para se utilizar em paciente bipolar, é muito comum ver paciente bipolar utilizando lítio, tem que fazer um exame de sangue para ver litemia, a faixa a faixa terapêutica é muito pequena, existe necessidade de ajuste de dose. Então, se você tem um paciente bipolar que usa lítio, é importante, se o cara não faz uma consulta há 1 ano e meio, 2 anos, é importante você orientar ele a procurar um médico e tal. E no caso do bipolar e do borderline, o paciente borderline, comumente, não é sempre, tá, pessoal? Comumente ele é tratado com antidepressivo, tá? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E no borderline, e no bipolar, então o borderline é tratado com antidepressivo, e o bipolar normalmente é tratado com estabilizador de humor, pode ser lítio ou pode ser algum outro, ou pode ser associado ao antidepressivo. Só que existe aí cerca de 30%, 40%, alguns estudos mostram que 50% dos pacientes bipolar, quando tratados só com antidepressivo, piora o quadro. É como jogar gasolina no fogo. Então, o paciente bipolar que foi diagnosticado de forma errada com borderline, está tomando o antidepressivo, que é o medicamento para o borderline comumente usado, e o cara é bipolar e está só com o antidepressivo, começa a apresentar irritabilidade, fica agressivo, começa a perder controle emocional. Então é importante, se você trabalha com DBT, ou vai trabalhar agora que o Jean comentou, e você acompanha um caso de paciente borderline, mesmo tendo sido diagnosticado e tal, talvez seja interessante que você meio que tire as suas próprias conclusões, investigue se de fato isso está sempre ali, porque é de personalidade, dá uma olhada nos critérios de diagnóstico, porque é muito complexo, é um tratamento extremamente complexo, tanto medicamentoso quanto psicoterapêutico, e se existir um erro diagnóstico ali, você meio que, digamos assim, não passou um pente fino, porque às vezes a gente quer acreditar em todos os profissionais, mas às vezes o cara fala, me diagnosticou com 15 minutos de sessão e tal, você tem que levantar uma bandeirinha vermelha, porque dali para frente a sua tomada de decisão clínica vai ser dentro desse diagnóstico. Então, no caso do borderline, é interessante que você passe um pente fino, faz o tirateima, né? Não vai custar nada. Tem uma coisa, Wesley, no que você tá falando, que isso, cara, todo dia alguém tem essa dúvida, alguém pergunta aqui no Instagram, em algum lugar, que é, psicólogo pode dar diagnóstico? Ah, é boa. Psicólogo pode dar diagnóstico, você pode dar o seu próprio diagnóstico, você não precisa concordar com o psiquiatra. Claro que conversar é sempre bom, trocar informações, entender o racional dele, você compartilhar a tua racional, mas psicólogo pode dar diagnóstico, está previsto pelo Conselho Federal de Psicologia, está previsto na psicologia como uma profissão de saúde regulamentada no Brasil. Então não tenha medo de, como psicólogo, querer dar diagnóstico. E se você vai dar diagnóstico, dê o diagnóstico com rigor, com cuidado, não é? Se cortou é borderline. Isso não existe, tá? Exato. Tem borderline que se corta, tem borderline que não se corta, tem quem se corta e não é borderline, e assim por diante.